Olá, meu nome é Caio Nemeth, sou estrategista de dados e estou auxiliando o governo do estado de Rondônia no enfrentamento à Covid-19. Esse vídeo tem como intuito facilitar e diminuir o risco, para as pessoas que vão prestar o Enem agora em 2021, no meio dessa pandemia. Então, para a gente inicialmente começar falando sobre o coronavírus, é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, é esse vírus que a gente está vendo na tela, e ele é bem pequenininho. A proteção eficaz que nós temos hoje para locais aglomerados, onde possivelmente existam pessoas com Covid, existe uma possibilidade, é a máscara N95. Essa máscara ela tem uma proteção de 95% para partículas de tamanho de até 300 nanômetros. Mas o SARS-CoV-2 ele tem 120 nanômetros, é bem menor. Então ele passaria por essa malha. Então como funciona a proteção da N95? A N95 tem várias camadas e uma delas é uma camada eletromagnética que puxa o vírus para as tramas, fazendo com que ele venha a deixar de ser contaminante quando ele entra em contato com essa trama e permanece lá, porque o invólucro dele, na parte de fora do vírus, rasga e aí ele para de ter efetividade de contaminação. Essa aqui é uma foto da trama, é como se o vírus tivesse mais ou menos o tamanho dessa setinha, então ele passaria por aqui, por esse triângulozinho que está em preto aqui. Mas quando ele está passando, a fibra atrai ele, ele se gruda nessa fibra, então deixa de ser contaminante. Bom, é muito importante entender isso para sabermos por que não pode ser molhada a N95. Aquelas imagens, aqueles pontinhos que nós vimos são elétrons e eles puxam basicamente o SARS-CoV-2 para que ele encoste na fibra. Se nós molhamos a máscara, então essa parte polar vai entrar em contato com aqueles elétrons e vai fazer com que haja um equilíbrio elétrico naquela camada e ela não vai mais atrair o vírus. Então não pode molhar a máscara nem com álcool, nem com água, nem com nenhuma outra substância com a intenção de limpá-la, porque ela já é efetiva assim mesmo. E se você molha essa máscara, se você soa, ela perde essa efetividade. Bom, algumas simulações são feitas para tomada de decisão com relação ao que pode ficar em funcionamento e o que precisa pausar suas funcionalidades, como comércio, em alguns aspectos precisam diminuir o fluxo. E a gente vai mostrar aqui algumas para vocês terem uma noção de como funciona também a propagação. Essa é uma simulação do ANSYS e ela vai mostrar uma pessoa sem máscara em cima fazendo, no caso, simulando um espirro, e uma pessoa com máscara embaixo. As partículas vermelhas que vão aparecer aqui são partículas maiores, gotículas bem grandes, que não ficam suspensas. Mas a maior transmissibilidade acontece principalmente por essa nuvem que fica aqui ao ar, que é bem levinha, esses são os aerossóis. Note que a propagação é muito menor, então 1,5 m é o suficiente para você se manter seguro, caso todos estejam usando máscara. Bom, uma outra simulação vai mostrar para a gente também como faz diferença se você está com a máscara bem ajustada e regulada ao rosto ou não. Então, na figura da direita temos uma máscara com a regulagem adequada e na figura da esquerda uma máscara sem essa regulagem. As partículas nas bolinhas brancas são particulados maiores, altamente contaminativos. Bom, e para finalizar, aqui a gente vai ter uma propagação de pessoas paradas em um ambiente. Note que tem vários ambientes aqui desenhados, tem acessos. Com o tempo, os aerossóis, mesmo de uma pessoa respirando bastante tempo no local, eles vão tomando toda a estrutura devido ao fato de não ter aí uma circulação de ar. Tá? Então, com base nessas informações e várias outras, foi montada essa tabela e o grau de risco você pode verificar olhando as características da situação que vai ser vivenciada. Aqui é uma tabela que refere-se a poucas pessoas, essa parte de cima que está em verde, pessoas todos usando máscara. Na parte inferior
Se uma pessoa não estiver usando máscara, o nível de risco que tem de ela se contaminar e contaminar outras, né? Então, se a gente pensar num ambiente parecido com o que é o Enem, muito tempo, ambiente fechado, a gente vai estar nessa coluna. Vamos dizer que seja um ambiente silencioso e todos estejam com máscaras, o risco de contaminação é de 35%. Se já for um ambiente onde as pessoas estejam sem máscara, mesmo sendo um ambiente silencioso, o risco vai para 75%. 75% de risco levando em consideração esses fatores. Já se for um local com muitas pessoas, a tabela de cima também com máscara e a de baixo sem máscara, esse risco num local silencioso vai variar de 50, né, considerando que é muito tempo de permanência na prova, que as pessoas estão com máscaras e é um local fechado, com uma ventilação às vezes ruim, a gente vai sair aqui de 50% a 90% de risco de contaminação se as pessoas, na verdade, se tiver uma pessoa contaminada sem a máscara. Tá? Essa tabela é importante para ter uma noção do risco, mas eu acho que mais importante é ter consciência do que realmente é o risco. No Brasil, infelizmente, até aqui nós temos mais de 204 mil óbitos até agora. Então são 204 mil pessoas que foram perdidas. E para você que é jovem, muito provavelmente não seja o maior risco, porque a letalidade dessa doença para jovens é realmente baixa. Mas eu gostaria aqui de deixar essa mensagem e lembrá-los que, infelizmente, com essa doença, a gente sempre pode ser o próximo a perder alguém querido. Então tome cuidado, tenha uma boa prova, seja consciente, lembre das medidas de segurança. Se você puder, solicite que as portas e janelas sejam abertas, que a distância entre as carteiras seja minimamente de 1,5 m. Não converse, faça sua prova e assim que você terminar já dirija-se para sua casa, não aglomere e vamos manter os cuidados aí de higiene e de distanciamento social na medida do possível. Boa prova a todos e obrigado.